Boa tarde a todos os inscritos no evento, no nosso Event 3 Summit. Muito feliz de estar com vocês aqui. E também tenho o prazer de estar nesse momento com a Letícia Chaves. Ela vai ser a nossa palestrante e deixa eu apresentar logo o tema para deixar a Letícia mais à vontade. Então, a nossa conversa vai ser boas práticas para melhorar a experiência do participante. Então, vou pedir para a Letícia se apresentar um pouquinho, para ela dizer quem é, de onde vem. Pode ficar à vontade, Letícia. Oi, pessoal, boa tarde aí a todos. É um prazer estar aqui com esse time incrível da Event 3. Estou muito feliz de estar aqui participando. Adoro esses eventos onde a gente bate um papo, né? Sai da nossa zona de conforto, né? E eu gosto muito disso, né? Então, meu nome é Lectício, mas todo mundo me chama de Lec, né? É mais fácil. Quando me chamam de Lectício, eu fico até com medo. Falei, não, estão chamando a minha atenção, tem alguma coisa errada. Mas podem me chamar de Lec. Eu vou falar um pouquinho de mim. Eu gosto disso, porque principalmente quando a gente fala, né, de sucesso do cliente, de experiência do cliente, eu fui buscar isso, né? Eu sou professor de educação Massa. física e eu falo que eu descobri na minha profissão a minha vocação, né? Que é exatamente essa entrega, esse propósito, né? De cuidar das pessoas, né? E ao longo do tempo fui descobrindo que isso deram um nome bonitinho, né? Um nome legal de Customer Success, Customer Experience, e aí vai um monte de customer que existe aí, né? Hoje eu sou head aqui no Gesta, né, uma empresa de tecnologia, um software voltado para computadores. E o meu desafio aqui foi muito legal, foi estruturar a área toda de CS. E a gente começou de 300 clientes, hoje a gente tem 3.000 clientes direto e indiretamente. Nem Uau. usuários, mais de 50 mil usuários. Então, assim, é uma base muito legal, uma história muito legal. Então, eu acho que dá para contribuir um pouquinho aí com vocês Tenho nesses certeza temas, disso. nesses temas bem legais. Mas é uma honra estar aqui com vocês. Que massa, Leque. Então, assim, já estou íntima, já estou chamando de Leque. É isso aí. Então, tu falou um pouquinho da tua experiência, dessa descoberta de achamos um nome para isso, Customer Success. Aqui o nome da nossa palestra é Boas Práticas, mas como é que se relaciona com a ideia de Customer Success? Cara, eu acho que as empresas que quando a gente fala em atendimento, a gente fala nessa relação com o cliente, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar antes de qualquer estruturação é: peraí, eu estou fazendo o básico bem feito. O que, que é o básico, né? Os combinados de compra e venda, de entregas de serviço e produto, estão sendo de acordo com o que o cliente espera e o que a gente está oferecendo? Então, quando a gente fala em experiência, né, de quem está aí, a gente tem que pensar em estruturações, né? São etapas que a gente vai construir nessa relação para que a gente consiga evoluir. Não adianta a gente pensar no cenário maravilhoso, putz, uma área perfeita de CS, aquela. Não, mas peraí, calma. Quais são os passos? Então, quando a gente fala em construção dessa experiência do cliente, a gente tem que se aprofundar um pouco nisso, né? A gente tem que olhar para dentro de casa, olhar para dentro da gente, e entender quais são as expectativas que a gente quer gerar, quais as expectativas que a gente gera hoje e para onde a gente vai poder chegar. Porque é aquela máxima de felicidade, né, Geis? As pessoas acham que a felicidade é só a Isso. conquista final. E, na verdade, a felicidade está no caminho que você constrói isso, né? E com problemas e coisas erradas que acontecem, né? Erros e acertos, né? Eu gosto muito de falar, transformar problema em oportunidade. Isso faz uma Uhum. construção, né? A gente pegar alguma coisa que não deu certo, né? E aí usando as metodologias ágeis, né? Por exemplo, um PDCA rápido, tomar uma ação em cima disso. A gente tem certeza que ninguém acorda hoje. Hoje eu acordei inspirado para ferrar a vida do meu cliente. Hoje eu tô com esse propósito. Ninguém acorda com esse propósito. Um Com monte de coisa certeza. pode acontecer nesse caminho. Então, assim, como é que a gente olha para esse ciclo do atendimento e da relação com o cliente de uma forma positiva? Para isso, a primeira coisa é olhar para dentro de casa, olhar o que a gente faz, olhar as expectativas, para onde a gente quer ir, para que cada etapa da conquista se torne uma experiência, se torne uma coisa legal para a gente dar o próximo passo. Eu acredito muito nisso.
Que massa. Aqui na Event3 a gente lida diretamente com eventos, então são organizadores e participantes. Então, o que a gente chama de cliente aqui da Event3 são os organizadores, mas para eles, para as pessoas que estão assistindo a gente agora, os participantes são os clientes. São os clientes, é isso aí. Isso, E as então, expectativas estão aí, né? exato. Imagina só, eu como participante vou chegar numa fila gigantesca de um evento. Isso vai ser frustrante para mim. Então, Então, já é muito legal o que você pontuou, que felicidade está também no processo. exatamente. Então, é esse processo de encontrar os erros e ir ajustando. E é legal quando a gente vamos entrar muito dentro do tema de vocês aí, que é evento, né? O que você espera quando você vai no evento? Quais são as etapas que o participante, e aí vamos pôr esse participante como cliente aí para a gente poder dar uma caracterizada nele aí, para vocês que estão assistindo a gente, cara, vocês como cliente, né? O que vocês esperam, né? Quando, putz, vem um evento maravilhoso. Então, vocês que estão na parte de entrega, na parte organizacional, vai ter toda essa jornada. E vai ter problema, pessoal. Por exemplo, vai ter fila. Tem hora que, infelizmente, né, nem todo mundo se prepara para chegar junto, né? Vamos pensar fisicamente, né? Online a gente não tem esse engarrafamento. Por exemplo, eu moro em São Paulo. Eu tenho que prever que qualquer coisa possa atrapalhar a chegada e como eu posso minimizar isso. Como é que eu antecipo um problema que vai acontecer? Né? Ou como é que eu deixo com mais segurança e esse cliente chegue e consiga ter a mesma experiência e expectativa das outras pessoas que às vezes chegaram e se programaram diferente. Né? Então, essa jornada de construção, Geisa, de pontos de contato que a gente tem durante a experiência que vão fazer ela ser bem sucedida ou mal sucedida, né? E quando eu falo mal sucedida, o evento pode ter sido maravilhoso, mas o chegar nele foi tão difícil que o cliente não olha para aquele evento com toda a potencialidade que você criou, né? O participante não olha isso. Então, o que a gente quer é que a gente pegue esses pontos de contato, pontos de atrito, quais são os pontos UOL que se eu chegar vai acontecer isso, bacana, maravilhoso, ou esse aqui eu sei que vai dar problema. Eu gosto muito de dar um exemplo de academia, tá? Porque eu sou professora, Pode ficar à vontade. Eu sou professora. Eu vou tentar fazer um cruzamento legal aqui para a gente poder tirar muitos insights. Você quer uma sensação horrível? É quando você chega na academia e a catraca não funciona. Você chega e não consegue entrar. Sua mensalidade está paga, tá tudo pago. E aí tem a recepcionista que está lá, aí você vai e trava. Aí ela te olha, tipo assim, ela olha para você com pré-julgamento, você não pagou. Já existe aquele pré-julgamento. Não, olha, peraí, deixa eu ver o que aconteceu. Posiciona melhor seu dedo, ou isso e aquilo. Ou, não, de vez em quando tem essa dificuldade. E a pessoa, às vezes, não tem uma digital muito nítida, né? Então, ela vai colocar o dedo e não vai funcionar. Não adianta. Como é que a gente minimiza isso? Mas a primeira experiência que a gente tem é de sensação de ser cobrado. Que você está errado. E eu não fiz, às vezes eu não fiz nada. Tem sempre os safados, tá, pessoal? Tem sempre os que vão lá e vão dar uma depois eu pago. Tem sempre assim. Mas como é que a gente minimiza isso? Já na parte cadastral. Se eu tô recebendo a Geisa, ela tá, olha, toda etapa para você entrar na academia, eu mostro toda a jornada de como vai ser. Você vai ter que colocar sua digital e eu testo essa digital. Puxa, eu vejo aqui que a sua digital ela é bem fraquinha. Vamos colocar uma senha? Você pode. Aí você minimiza todos os problemas. Claro que a catraca tá ali para poder impedir que alguma coisa de errado aconteça, né? Então tem um monte de coisa. Mas olha quantas experiências ruins a gente tá falando aqui que poderiam ter sido sanadas e realmente ela funcionar para bloquear a pessoa que está inadimplente, que não é para entrar na academia no devido horário ou isso. Então isso é pensar na experiência do participante, da pessoa que está querendo participar desse evento sem ter contratempos, né? Que atrapalhem toda essa experiência. Perfeito. E achei muito legal quando você falou que eventos como esse vão acontecer. Não tem jeito. Vai acontecer e a ideia é pensar à frente. Eu achei muito legal o que você citou sobre Customer Success, que é o sucesso do cliente. Falou também sobre experiência.
E é o que a gente conhece também, eu já vou adiantar um pouquinho, porque eu conheço Ah, um eu pouquinho adoro. do termo também, que eu Aham. trabalho com atendimento ao cliente, e tem a experiência do cliente. Qual é a diferença entre o sucesso do cliente e a experiência do cliente? Eles se completam, né? A experiência do cliente é quando você foca no o sentimento dele em cada ação que ele vai ter. O CS, ele é a jornada dessa experiência. Então, é como a gente falou, quais são os pontos que o meu cliente, participante, tem que passar, né? Desde do ponto zero até que ele chegue aonde a gente quer que ele chegue. Então, isso é uma jornada. Então, isso o CS faz, né? Faz todo esse mapeamento, tudo isso. O que o Customer Experience faz? Ele avalia toda essa experiência. Ele já vai te dar o que o cliente vai, o que a gente espera que o cliente sinta em cada etapa, né? E a gente sabe que, como eu falei aqui, vai ter momentos que não vão ser bons, né? Se a gente pensar numa implantação de software, quem é que gosta de configurar o software? Ninguém. Ninguém gosta. Bom, para quê? Por que, que Trabalhou, não vem? leva Por que, que não vem tempo. pronto? Não é possível, Leque, que não tem como vir isso aqui. Não, tem coisas que, não, que o produto não consegue tão a fundo assim, porque existem especificações do seu negócio e de outras coisas. E aí a experiência do cliente vai minimizar isso. Aí vai analisar dados, vai analisar comportamento, vai analisar tudo isso para chegar para o CS e falar assim: olha, eu tenho tudo isso aqui que gera comportamentos, às vezes, de churn, às vezes comportamentos de mau uso, às vezes comportamentos que o cara, ou às vezes que ele está indo muito bem, opa, isso aqui é um bom comportamento que a gente precisa replicar. Então, eles se completam, Geise. Eu não gosto de separar. Tem gente que separa isso. Eu vejo, aí é Leque, tá, pessoal? Leque que tá falando. Eu vejo que são pontos de interseção que tem que trabalhar junto, né? Então, são duas, alguns colocam como área, mas eu vejo duas ações numa metodologia que quer o quê? Evitar o churn, aumentar a rentabilidade, parará, e a experiência do cliente, né? A gente tem que entender o mais importante disso tudo, gente. CS e CX, eles vieram para atuar na rentabilidade. Não existe nenhuma empresa que coloca CSCX sem olhar no que eu estou ganhando de grana também, tá? Porque senão é a área do cliente feliz, né? Aí fala, sucesso. Ah, tá com problema? Manda para o CS. Ah, o cliente reclamou? Manda para o CS. Não é isso. O CS e o CX tem que trazer grana para a empresa. Senão ele não é CS, ele é só um atendimento reativo. Isso. E é engraçado que você está falando, e eu estou relacionando com o que a gente vive na prática, na área de eventos, né? Você falando, eu, nossa, isso aqui, olha, o certificado e as palestras, e eu estou aqui, ó, a mente vai a mil. E é muito legal ver isso, porque tem alguns eventos que não possuem esse viés de rentabilidade, Não que são tem. eventos que são gratuitos, que são eventos que são que recebe o pagamento de 1 quilo de alimento, ou que é realmente um evento gratuito para toda a comunidade acadêmica. Como é que eles podem aplicar CS nisso? Tipo, precisa designar uma pessoa? Na prática, como é que tu enxerga que o CS ele pode também ser útil para algo que não tem necessariamente rentabilidade? Vou te dar um exemplo do meu dia a dia. Se eu quero promover a educação, se eu quero promover que as pessoas deem um próximo passo para sim atingir o que eu quero, às vezes esses eventos são gratuitos. As pessoas têm que entender que a gente tem que nutrir o que a gente quer ter como cliente. Né? A gente não pode pensar só na grana. Então, existem eventos que vão ter isso. Mas qual que é o meu objetivo desse evento? Putz, eu quero que esse evento, que a gente está fazendo gratuitamente aqui, gere uma experiência que impacte a vida desse participante, porque ele olhe a minha marca, o meu produto diferente. E que a partir dali ele comece um relacionamento que pode ser financeiro, ou que ele me indique. As pessoas que falam, putz, não, eu preciso fazer alguma coisa. Ah, a Even 3 faz isso. Então, existe todo um viés que não é só o financeiro, né? Mas vai trazer o financeiro. Com certeza. Um evento disso traz pessoas, porque se eu faço um evento estruturado, focado, direcionado, com objetivo para um público definido e que esse público me traga outras coisas, poxa, já funcionou e já fez CS. Perfeito. Então é a gente identificar
Qual é o objetivo? Essa é Eu a acredito questão. muito. Eu falo muito, o pessoal vira pro. Que aqui no nosso CS tem uma área de Customer Market, né? Aí eles mandam pra Ana, que é a nossa estagiária, aí eu quero uma arte para um tema X que a gente vai fazer. Assim, vamos pôr, por exemplo, dia do contador. Ela, na expectativa dela, pois dia do contador, ela vai fazer aquilo tudo bonitinho, né? Putz, dia do contador. Aí ela mostra pro CSM, o cara, putz, mas podia ter isso, isso, isso. Aí eu chamo, olha aí, ó, nós estamos falando de CS e experiência do cliente interna, tá? Que isso também é muito importante. Aí eu chamei as duas e falei assim, olha só, você pediu uma arte pro dia do contador, você vai fazer a arte do dia do contador. Nenhuma das duas se preocupar em brifar o que vocês querem. Qual que é o objetivo dessa arte? O que, que eu espero que você me entregue dessa arte? Como é que você pensou em fazer? Entendeu? Qual que é o time? É urgente, não é? Então, isso tudo gera uma experiência diferente. Então, Comunicação, né? exatamente, toda uma preocupação e todo um processo. Perfeito. Tudo tem que ter um processo estruturado, onde todas as partes saibam desses combinados para que esse gere uma progressão no que a gente busca. Porque senão vai ter sempre assim, pô, eu fiz a arte lá, a Geisa nem valorizou a arte que eu fiz. Poxa vida, que coisa mais estranha, pô, me dediquei, que horas do meu dia. Nenhum Mas, feedback, né? mas a Geisa não falou nada, pô. Ou então, um outro exemplo, putz, ficou perfeito, maravilhoso, você adorou. E eu falei, Geisa, por que você gostou? O que foi tão legal que eu fiz aqui? Porque isso já me gera insights para fazer diferente as próximas que eu vou fazer. Então a gente avaliar pontos positivos e negativos sempre, porque isso vai trazer esses insights. Perfeito. Isso tem um nome. Esse Hum, retorno tem um nome. olha, Já vou puxar um gancho para você falar um pouquinho sobre o que é o NPS. Que retorno legal, é esse? legal. Eu gosto muito de falar de NPS e assim eu tenho que ter, a gente tem que ter muito cuidado para falar de NPS porque é uma métrica muito legal para a empresa, mas ela é uma métrica muito perigosa. É uma métrica perigosa porque se você olhar com um viés fechado, ela não te dá todas as possibilidades. Tem gente que usa o NPS de forma errada. O que é um NPS hoje? O NPS é uma pesquisa onde as pessoas vão avaliar o seu produto e serviço e indicar para alguém. E eles ainda usam familiares ou amigos. Né? Por que eles usam isso? Porque são as pessoas da sua rede de confiança. Se é a sua rede de confiança, putz, daí eu vou indicar, né? Então a Você gente indica sabe. algo bom, né? Você indica algo bom, né? Só que o que algumas empresas fazem? Usam essa métrica como uma métrica de satisfação. E esse é um perigo. Por quê? Cliente feliz cancela, Geise. Tá. Pô, Leque, como assim cliente feliz cancela? Cancela. Às vezes o meu produto deixou de ser o produto que ele precisa. O meu produto chegou no teto de entrega para ele. E ele vai buscar um produto que faça isso. E tá tudo bem, mas ele continua me indicando. Isso não quer dizer que ele não vai me indicar. Mas chegou um momento que a relação não dá. Ou eu sou uma empresária, não quebrei, não vou usar mais o produto, não tem mais jeito, mas eu indico, eu gostei muito da relação que eu tive. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, que as pessoas acham que quando colocam o NPS que estão medindo a satisfação do cliente. E para isso existem outras métricas, CSAT, para cada etapa da jornada você pode colocar isso. Então a gente tem que ter muito cuidado. Então, a métrica de NPS é uma métrica que leva a sua empresa para um próximo patamar, principalmente de fidelidade e aperfeiçoamento na relação com o cliente, onde ele olha para você, vê que é uma marca confiável, que você é uma empresa que entrega atendimento, que você é uma empresa séria e ele pode te indicar para alguém. Né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala de NPS para não cegar. Então, muita gente me chama para bater papo, fala, olha aqui, Leque, eu tô com NPS de 50 e meu churn tá lá altíssimo. Eu falei, mas peraí, está comparando batata com melancia. Vamos entender isso aqui, né? E pegar uma métrica de NPS e fazer um acompanhamento diferenciado. Por exemplo, você tem que acompanhar a evolução. O meu cliente que me deu uma nota 7, 8, no próximo ele me deu quanto? 6? Opa, tem alguma coisa que ou ele subiu. O que aconteceu nessa relação que foi positiva?
Não é só olhar para um número, você tem que olhar para os dados. Como é que você faz esse NPS? Você faz o looping todo, onde o cliente avalia e você retorna para ele? Porque as pessoas às vezes só querem um número para colocar, tem um NPS X, mas não trabalham a experiência do cliente. Ali tem muitos insights. Por exemplo, o NPS que traz um problema pontual, mas não é a função dele. Você envia o NPS hoje para o seu cliente que venceu o contrato lá certinho, né, dentro do período que você estipulou, porque tem empresas que fazem de várias formas, e aí nesse dia o seu evento deu errado ou o seu sistema saiu do ar. Esse cara vai te dar nota qual? Com certeza não uma boa, né? Não, boa, mas ele está avaliando o momento. Ele está avaliando o que ele está sentindo naquele momento, porque ele ficou sem ou deu tudo errado. Isso não quer dizer que ele não está indicando. Por isso que a gente tem que receber essa nota, analisar essa nota, falar com o cliente e entender por que ele me deu essa nota. Se é realmente um problema de confiança da minha marca ou se for um problema pontual de alguma coisa. Então, o NPS ele é muito legal. Ele é muito. Cara, a gente precisa ter esse costume de fazer e analisar, mas analisar de uma forma mais detalhada. Né? Muito bom. Vocês que fazem evento, putz, faz um evento, putz, foi maravilhoso, pá, cheio de dicas para vocês, notas altas, vocês não olham lá as avaliações. Isso, e muitos organizadores, a nossa plataforma tem essa opção de lançar um formulário depois. Então, é totalmente customizável. Então, muitos organizadores, eles escolhem as perguntas, colocam lá, mas o interessante é o que é que você faz depois. É isso que eu estou vendo muito que você está falando. Quando se fala do NPS, que é essa métrica de retorno, que a gente tem um retorno do cliente. Então, organizadores, pesquisem sobre NPS e apliquem nos seus eventos. Isso, que é muito legal. Vai trazer insights. E aí, não adianta você ficar com você, gestor, só, fiquei na minha mão o NPS. Chama o time, chama as pessoas envolvidas, discute, pega essas pessoas para poder analisar junto com você, entrar em contato com o cliente para ver, né? E aí você que faz um evento e outro, por que esse cara sempre participava do meu evento, parou de participar? Putz, isso é importante. Aconteceu alguma coisa que quebrou a confiança dele. E não necessariamente você vai pegar no NPS. Então, você tem que medir o comportamento dos seus eventos. Qual é meu público-alvo? Putz, aqui, ó, Alex sempre vem, sempre vem, sempre vem, sempre vem. Toda vez que tem uma palestra, que um evento CS, ela tá aqui. Esse ela não veio. Opa, tem alguma coisa errada. Como é que eu fidelizo o meu cliente a participar de eventos? Putz, outra tratativa, porque você começa a medir o comportamento. Essa palestra não teve muito a ver. A gente avalia, às vezes, só o evento, ou a gente não avalia pontos do evento que são importantes. Que através desses pontos, vocês também vão conseguir ter insights diferentes do dia a dia aí do comportamento do cliente. E mudou, né? Se a gente pegar os nossos participantes de 2 anos atrás e os participantes agora... Diferente. Completamente. Necessidades diferentes, expectativas diferentes. Com certeza. E aí você vira e fala assim, putz, eu tô fazendo a mesma coisa que eu fazia lá atrás com esses clientes, com esse perfil. Ninguém consegue resultado diferente fazendo a mesma coisa, pessoal. Já diz a máxima, né? Ninguém consegue. Então, como é que a gente... E essa é a mágica da experiência do cliente do CS. É essa mutação constante. A gente não tem rotina, pessoal. Porque o mapeamento muda. Eu tenho certeza que o cliente de vocês de 2 anos atrás não é o mesmo de hoje. O meu mudou. O meu foco mudou completamente. E se eu ficar olhando para a minha base e fazer a mesma coisa que eu fazia 2 anos atrás, eu perco todos os clientes. Isso. Tanto é que hoje estamos aqui fazendo uma conversa completamente diferente do que estaríamos se fosse 2 anos atrás. Exatamente. Estaria num palco, num auditório lotado de pessoas, e agora a gente está aqui, cada um na sua casa, conversando, construindo conhecimento, mesmo de longe, o que é uma oportunidade também. E isso é muito legal que você falou, gente, que tem um ponto ainda. A gente, presencialmente, a gente atingia X pessoas. Hoje a gente tem a capacidade de atingir muita gente. E olha a viabilidade para vocês que trabalham com evento. Eu estou em São Paulo, vocês estão aí, olha, e a gente se conecta, faz acontecer, não precisaria, não que os eventos presenciais não são importantes, eu tô morrendo de saudade de palestrar presencial, eu falo, tô assim, até arrepio de vontade, né, de dar uma aula presencial, eu sentir a vibe das pessoas, eu amo isso.
E aí a gente presencialmente tem uma outra toada. Mas olha quantas pessoas a gente está fomentando dentro disso tudo para olhar para a gente. Né? Então, Isso. as empresas tiveram uma oportunidade muito fora da curva de crescimento. E quem aproveitou e entendeu essa onda mudou e Mudou rampou muito. aí de uma forma bem legal. Exato. Então, eu lembro que você falou sobre que vão acontecer problemas. Problemas eles vão existir independente do que seja o seu produto, do que seja a sua empresa, e a gente que lidando com eventos eles acontecem ali ao vivo, tá rolando. Pode acontecer problemas. Então, Pode. qual a importância de ter alguém responsável unicamente para isso, de pegar uma equipe de 10, 15 pessoas e separar uma pessoa para resolver esse problema? O que é que isso vai impactar? Eu vejo de duas formas, tá, Geisa? Eu vou tentar explicar um pouquinho. Eu acho que a gente ter um responsável é muito importante. Mas dentro do contexto, todo mundo tem que estar direcionado para resolver o problema do cliente, do palestrante, de quem foi, do participante. Porque isso gera uma unicidade nas informações. É aquele famoso cachorro que tem dois donos morre de fome. Né? Exato. Morre de fome, né? Ah, você deu, não deu, você deu, não deu, não deu. Uma pessoa responsável eu acho super fundamental, mas se todo o contexto não tiver focado para que os participantes tenham as melhores experiências e se tiver problema, todos nós sabemos resolver e se não conseguimos resolver, tem uma pessoa responsável, maravilha, porque a gente precisa trabalhar com a autonomia, a gente precisa trabalhar com empoderamento, isso são premissas importantes para poder gerar o que as pessoas mais querem, que é o quê? É aquela sensação, aquele putz, leque, todo mundo fala isso comigo. Não, eu queria tanto que meu time tivesse o espírito de dono, sabe? Aquele espírito de dono. A gente só faz isso quando a gente empodera, quando a gente tem o mesmo propósito, quando a gente tem a mesma direção e que a gente saiba aonde a gente tem o suporte para poder resolver as coisas, né? Porque é muito fácil a pessoa falar assim, não, gente, você tem toda a autonomia para fazer o que você quiser, tá? Nossa, você tá, te empodero hoje. Aí vai lá e dá alguma coisa errada, né? Ah, pô, deu, vamos inverter. Deu tudo certo, time, parabéns, maravilhoso, vocês brilharam, evento perfeito, tudo certo, todos os contratempos resolvidos. Deu um BO daqueles. Ô, Geisa, por que você não resolveu o problema? Foi a Geisa, não foi o time. Então, esse é o problema. No lado positivo, quando algumas pessoas falam em empoderamento, eles olham todo. No lado negativo, eu tenho que apontar. Não que eu não tenha aqui na Geisa, falar, Geisa, o que aconteceu? Ó, e a gente criar um plano de ação da próxima vez, vamos fazer dessa forma, e já leva para o time, ó, pessoal, a experiência não foi legal com a Geisa dessa forma. Então, para o próximo evento, ou para a próxima que acontecer dessa forma. Primeiro, a gente já sabe o que a gente tem que fazer para não acontecer, e se acontecer, essa vai ser a nossa nova ação do todo, e não individual. Então, assim, a responsabilidade tem que existir, mas o contexto de empoderamento, de execução de time é muito importante para que esse responsável consiga trabalhar também, e pensar de forma proativa. Não Que sei se eu consegui massa. responder. Conseguiu sim, foi ótimo, perfeito. Então, Leque, a gente está chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te dar esse espaço para suas Opa! considerações finais sobre o tema, sobre você. Fala um pouquinho sobre a tua empresa, fica totalmente à vontade. Ai, que legal. Eu primeiro queria muito agradecer vocês. Parabéns, parabéns. Eu sou fã dessas iniciativas. Sempre que precisar, eu estou à disposição. É só me chamar. Eu faço uma maior questão de estar junto com vocês. Vamos cobrar sim, viu? Pode cobrar que eu adoro. É, eu tô, como eu falei, eu tô no Gesta, que é um software para contabilidade, para empresas contábeis, né? A gente, quando começou, era um gestor de tarefas para contabilidade. Hoje a gente quer ser um canal de comunicação omnichannel para esse contador, para que ele possa ser contador de verdade. Então, nossa missão é levar o contador à sua essência, dele parar de ser o emissor de guia e passar a ser o contador na sua essência, né? E aí é para isso que a gente está aqui,
para elevar esse contador para o próximo nível. Então, a minha mensagem para vocês que estão aqui é como é que vocês podem levar as pessoas que estão do lado de vocês, as pessoas com que você se relaciona para um próximo nível. Quando a gente pensa nisso, a gente contribui, a gente vai além, né? Eu uso muito da palavra empatia, e eu acho que as pessoas usam empatia de forma errada. Empatia é você fazer pelo outro o que ele espera que você faça por ele, e não que você faça por mim. Porque nós somos diferentes, nós somos seres humanos diferentes. Então, seria muito egoísmo da minha parte achar que a Geise é igual a mim e vai gostar da mesma coisa. Então, quando a gente consegue entender essas entregas diferenciadas, a gente consegue ter um passo a mais e levar a gente para outro patamar, né? Então é muito legal isso, né? Me coloca à disposição de todo mundo, ó, tô no LinkedIn, Letícia Chaves, no Instagram, Leque Chaves, Facebook eu quase não uso, mas tem também, tá? Letícia Chaves lá, né? O Facebook tá meio sumidinho aí, mas eu fico à disposição, né? Quem quiser bater um papo, eu tenho isso na minha agenda. Eu como uma pessoa que promove muito a comunidade, né? Sou do CS Meetup aí, Brasil, atuo diretamente nisso. Eu tenho horários na minha agenda onde eu tenho benchmarks com as pessoas. Putz, Leque, estou fazendo transição de carreira, queria muito saber um pouco mais sobre CS, esse é o caminho mesmo. Cara, eu estou à disposição de todo mundo, isso é muito importante. A nossa vida fica muito diferente quando a gente olha para o outro de forma de acolher, de abraçar num momento tão importante do mundo hoje. As oportunidades estão aí na porta, a velocidade da informação é incrível, a inovação é crucial, então o profissional que quer fazer essa mudança tem que estar antenado a isso, né? Analítico, é um cara de entrega, de conseguir fazer gestão das pessoas, é um cara que tem um diferencial, uma grande oportunidade. Mas eu queria muito agradecer vocês aí, espero ter contribuído de verdade. Com certeza contribuiu, sim, eu quero agradecer, tá, em nome de toda a Event 3, por você ter aceito o convite, por esse bate-papo ter sido tão proveitoso, que foi muito legal, eu tenho certeza que os nossos organizadores, nossos participantes vão adorar o conteúdo e vão aplicar nos seus eventos. Que legal. Então, gente, é isso, a gente finaliza aqui a nossa conversa e vai ter muito mais coisa aí no Event 3 Summit. Continua ligado aí com a gente. Obrigada a todos. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.